Olá a todas e todos. Voltamos aqui com as nossas aulas de reforço sobre ética jurídica, ética profissional jurídica e tentando fazer aí uma síntese também para apoio e preparo ao exame da Ordem dos Advogados. Então, hoje, nesta videoaula, nós vamos falar sobre as incompatibilidades e os impedimentos para advogar, né? Então, incompatibilidades com a advocacia ou impedimentos para advogar. Isso está, de alguma forma, ligada com a temática das inscrições junto à Ordem dos Advogados, pode impactar nas inscrições, né? Mas é importante a gente saber que as incompatibilidades, elas têm a ver com os requisitos os requisitos necessários à inscrição, as condições, né, que são exigidas para que a gente possa advogar, né? Então a gente considera um sistema, né? Como é que se entende as condições de incompatibilidade, de impedimento para advogar, né? Então a gente olha e vê que é um sistema. E nesse sistema a gente pode ter uma incompatibilidade, né? Que leve o profissional a ficar totalmente proibido de advogar, ou, nesse caso são as incompatibilidades, ou ele pode ter um impedimento que o levaria a uma proibição parcial para a advocacia, né? A gente tem um rol de atividades incompatíveis com a advocacia, que é um rol extremamente detalhado e taxativo, não há o que questionar, tá? Isso está no artigo 28 do Estatuto da Ordem dos Advogados, tá? Então, esse rol nós vamos ver daqui a pouquinho. Como a gente lembra da aula das inscrições, além de advogados e advogadas, a gente tem também outros profissionais que estão submetidos ao sistema de incompatibilidades e de impedimentos, né, da Ordem dos Advogados, que são os procuradores gerais, os advogados gerais, os defensores gerais e os dirigentes da administração pública direta e indireta ou fundacional. Quer dizer, quando os advogados e advogadas estiverem no exercício vinculados a uma dessas funções, né, então eles vão estar exclusivamente legitimados para o exercício da advocacia enquanto perdurar a investidura nesses cargos. Saiu do cargo, não tem mais possibilidade de advogar, tá certo? A incompatibilidade, ela vai permanecer mesmo quando existe um afastamento que seja temporário da atividade. Então, a incompatibilidade é uma coisa, o impedimento é outra, né? Há que se tomar, assim, há que se ter atenção em relação a isso. Bom, vou convidá-los, então, a organizarmos, né, nossas informações, nossas definições, através do acompanhamento do material que eu preparei para vocês. Vou disponibilizar esse material, vamos ver se eu consigo disponibilizá-lo aqui pelo processo normal. Não, não consegui dessa forma. Opa, a minha câmera estava fechada. Então, por favor, considerem um áudio até aqui, se não havia imagem. Eu vou verificar isso depois. Vamos lá, vamos tentar compartilhar novamente.
Então, por aqui não está dando, vou fazer de uma outra forma. Isso, vamos lá. Bom, então eu disse que as incompatibilidades e impedimentos, eles estão organizados num sistema. Esse sistema está regulamentado do artigo 27 ao artigo 30 do Estatuto da Ordem dos Advogados. Ali a gente encontra as definições, ali a gente encontra o rol de atividades que vão levar à incompatibilidade, ao impedimento, e ali a gente encontra também outros tipos de detalhamentos dessa regulamentação. Como eu havia dito, né, no artigo, já logo de início, no artigo 27A, 27, haverá uma definição da incompatibilidade e do impedimento. Então, o que diz o artigo 27? Diz que a incompatibilidade, ela determina a proibição total para a advocacia, e o impedimento, a proibição parcial do exercício da advocacia. Isso é muito importante que vocês guardem. Então, a incompatibilidade determina, significa, tem como consequência uma proibição total para o exercício da advocacia. O impedimento tem uma proibição parcial para o exercício da advocacia, tá? Como eu disse, o rol de taxativo de atividades incompatíveis com a advocacia vai estar determinado no artigo 28 do Estatuto da Ordem dos Advogados. Ao final dos slides, eu vou ler para vocês esse rol taxativo. O objetivo desse sistema, né, de incompatibilidades e impedimentos é evitar vantagens ou desvantagens no exercício da advocacia, certo? Ah, sim. Eu havia me esquecido, mas eu trouxe o rol para vocês das atividades que vão levar à incompatibilidade com o exercício da advocacia, ou seja, o artigo 28, mesmo quando se tratar de advogar em causa própria, tá? Isso é um detalhe, mas é um detalhe que não pode ser esquecido. Então, tanto a incompatibilidade como o impedimento vai ser verificado, mesmo quando se trate da atividade em defesa própria, tá? Em causa própria. Então, quando a pessoa for chefe do Poder Executivo, quando forem membros das mesas do Poder Legislativo, membros do Judiciário, com função de julgamento, né? Membros dos tribunais e conselhos de contas, que também têm função de julgamento, membros do Ministério Público, funcionário público com cargo ou função de direção, funcionário do Judiciário, cartórios de notas e registro, atividade policial de qualquer natureza, militares de qualquer natureza na ativa, e isso foi alterado, tá? Isso foi alterado, depois eu vou tirar daqui para vocês não confundirem. Foi alterado pela lei que nós vimos que permite a inscrição de atividade policial e militares para defesa em causa própria, tá? Nesse caso é só para defesa em causa própria. Lançar, arrecadar, fiscalizar tributos ou contribuição para fiscal, gerente, diretor de banco público ou privado. Todos esses exercem atividades não compatíveis com a advocacia. Agora, eu já tinha dito que existem alguns cargos que estão habilitados para a advocacia, permitem o exercício da advocacia. Por quê? Porque o exercício da advocacia, nesse caso, está vinculado
estritamente vinculado àquela função que ele vai desenvolver. Então, quais são as funções, né? Procuradores gerais, advogados gerais, defensores gerais, dirigentes de órgãos jurídicos da administração pública direta, indireta e fundacional. Enquanto as pessoas estiverem investidas nesses cargos, elas estão legitimadas para o exercício da advocacia. Mas, percebam, não é da advocacia geral, é da advocacia vinculada à função que eles exercem, tá? Então, não vamos esquecer disso. Não é que ele pode advogar de maneira geral, ele vai advogar dentro das funções daquele cargo no qual ele está investido, né? O cargo de procurador-geral, de advogado-geral, de defensor-geral, etc., né? Como a gente viu aqui no artigo 29. Bom, quando se trata de incompatibilidade, né, ela vai permanecer mesmo quando haja um afastamento temporário da atividade. Então, assim, eu paro de advogar durante um ano, mas eu estava incompatível com a advocacia, não importa. A incompatibilidade persiste, sobrevive, né, independentemente disso. Por outro lado, deixarão de ser incompatíveis aqueles que estiverem aposentados, exonerados ou os militares na reserva, tá? Então, atenção a isso, porque isso aqui é uma exceção, digamos assim. Né? Quando é que a incompatibilidade impossibilita a inscrição na ordem dos advogados? Tanto de advogado, advogada, como de estagiário, estagiária. Primeiro, ela pode ocorrer, né? Essa incompatibilidade pode ocorrer depois que o candidato já tiver inscrito, né? E aí ele, por algum motivo, porque passou num concurso público, ele vai para um cargo definitivo, né? Como, por exemplo, juiz, promotor. Aí ele vai gerar o cancelamento da sua inscrição. Tá? Ela não, enquanto ele estiver no exercício dessa função, ele não pode advogar, é óbvio, é natural que seja assim, né? É lógico, e aí sua inscrição vai ser cancelada porque a atividade que ele exerce é incompatível com o exercício da advocacia. Agora, se ele for ocupar um cargo temporário, aí a inscrição não vai ser cancelada, ela vai ser suspensa, né? Temporariamente, ela vai ser suspensa. E nesse caso, a gente está falando do licenciamento dessa pessoa. Então, para cargos temporários incompatíveis com o exercício da advocacia, cuja incompatibilidade seja temporária, né? O impedimento seja temporário, então nós estamos diante do licenciamento da inscrição e isso não gera o cancelamento, né, da inscrição. Quem realmente é impedido de exercer a advocacia sempre? Isso está no artigo 30. Os servidores da administração direta, indireta, fundacional, contra a fazenda pública, né? Então, que os remunere, ou a qual seja vinculada a entidade empregadora. Se ele é prestador de serviços e a entidade empregadora dele está vinculada à por exemplo, à Fazenda Pública do Estado de São Paulo, ele, mesmo sendo advogado inscrito, não pode advogar nesse caso, está impedido. É um impedimento que é parcial, por quê? Porque está focado na questão da fazenda pública. E os membros do Poder Legislativo. E aí em todos os níveis, tá? E eles não podem advogar contra pessoas jurídicas de direito público, empresas públicas, sociedades de economia mista, fundações públicas, entidades paraestatais
ou empresas concessionárias ou permissionárias do serviço público. Ele, pessoalmente, não pode advogar contra esses órgãos, tá certo? Então, aqui nós estamos falando de impedimentos. Agora, existem exceções, né? Então, o que é que não se inclui na incompatibilidade, né? Primeiro, aqueles que, embora exerçam alguma atividade diferenciada, não detenham poder de decisão relevante sobre interesses de terceiros. Isso quem vai julgar, quem vai decidir, é o conselho competente da Ordem dos Advogados. Segundo, os que exerçam administração acadêmica. É reitor, é pró-reitora, presidente é pró-reitora de pós-graduação, de cultura, de graduação, de extensão, não tem problema, porque este trabalho de acadêmico administrativo está relacionado à questão da academia. Então, a terceira atividade que não é incompatível com a advocacia é justamente a docência, né? Então, os professores podem advogar sem nenhum impedimento. E aqueles que ocuparem e exercerem cargos administrativo acadêmico ou acadêmico administrativo, também podem advogar, não estão impedidos de advogar, tá certo? Então, em relação a incompatibilidades e impedimentos, era isso que a gente tinha para dizer. Lembrando que esses não são detalhes sobre a advocacia. É muito importante que a gente saiba quando é que está presente uma incompatibilidade, quando é que vai impedir o exercício da advocacia totalmente, quando é que está presente um impedimento que vai impedir parcialmente, né, o exercício da advocacia, tá bem? Então, até uma próxima videoaula. Vamos parando por aqui. Vou parar a nossa gravação e finalizar a nossa aula aqui.